pessoal, eu sou a professora Joana e hoje estou aqui para a gente ter uma aula super especial de língua portuguesa com o projeto Aprendendo em Casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre gêneros textuais, né? Qual a sua função? E vamos começar por aqui, ó. O que é um texto? Texto é toda e qualquer expressão que se faça comunicação. Aí você me pergunta, tudo bem, professora, se eu fizer assim, é texto? Você está fazendo comunicação? Claro que é um texto. E se você fizer assim, é comunicação? Claro que sim, isso também é um texto. Você está conseguindo se expressar por uma pessoa através de gestos. Texto não é só em escrita. Texto pode ser em gestos, em som, em dança, em pintura, em expressão corporal. Então, tem várias maneiras da gente se expressar através de um texto. Nós vamos começar aqui, olha para vocês verem. Um sinal de trânsito. Quando você está andando, né, na rua, e você vê o sinal de trânsito lá, o semáforo, no vermelho, quer dizer que você deve parar, que você não pode ultrapassar. Então, isso é um gênero textual. Isso é um texto, porque o sinal vermelho te traz uma informação. Nós temos também os textos verbais escritos, né? Quantos gêneros textuais nós temos? Receita, poema, nós temos aí os textos jornalísticos, né? Então, existem várias formas de nos expressar. O texto, ele não precisa simplesmente ser escrito. O texto ele pode ser falado, ele pode ser dançado, ele pode ser gesticulado. O texto, ele é através de som, ele é através da fala, ele é através da escrita, ele é através do desenho. Nós temos 3 tipos de linguagem. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. A linguagem verbal é quando nós utilizamos a escrita e a fala para se comunicar. A linguagem não verbal é aquela onde nós utilizamos sons, gesto, expressão corporal, pintura, desenho. Tudo que não tem escrita, mas faz uma comunicação, é chamado de linguagem não verbal. A linguagem mista é a linguagem que une as duas coisas, a expressão verbal com a expressão não verbal. Então, nós temos exemplos aqui. Proibido estacionar é uma linguagem verbal, pois está escrito, proibido estacionar. Nós utilizamos o quê? Letras para fazer essa comunicação, palavras. Aqui nós temos apenas a placa de trânsito informando. Qual a informação que ela nos traz? Que é proibido estacionar. Mas não precisa estar escrito aqui proibido estacionar para que a gente saiba que esse símbolo significa isso. Então, essa é a linguagem não verbal. A linguagem mista está aqui, né? Ela utilizou o símbolo não verbal com a escrita para se tornar a linguagem mista. Então, vamos ver a diferença. A linguagem verbal, você utiliza a escrita, as palavras e o som para se comunicar. Você fala, você lê, você escreve. A linguagem não verbal, você visualiza, você gesticula para que ela aconteça. E a linguagem não verbal é a união dessas duas linguagens. Nós temos também as funções da linguagem, a forma como cada indivíduo expressa pelo que ele quer emitir. Então, nós temos primeiro o emissor. Quem que é o emissor? O emissor é aquele que envia a mensagem. Nós temos o receptor. O receptor é aquele que recebe a mensagem. Nós temos também a mensagem, que é o conteúdo que o emissor enviou para o receptor. Nós temos o canal de comunicação, que é o meio pela qual essa
transmissão de mensagem ocorreu. Foi através de um texto, foi através de um telefonema, foi através de um jornal, foi através de quê que aconteceu? Então, este é o canal de comunicação. O outro, nós temos o código. O nosso código é a língua portuguesa, né? Nós também temos a língua de sinais, a língua de Libras, né? E temos o contexto, que é o objetivo ou a situação do qual foi enviada aquela mensagem. Para que foi enviada aquela mensagem? Por exemplo, uma receita de bolo. A receita de bolo é criada para que as pessoas sigam as instruções daquela receita para criar uma receita. Então, este é a informação, é o contexto. O objetivo é o quê? O objetivo final é que depois que você seguir todos aqueles passos da receita, você consiga alcançar o produto, o objetivo final. Nós temos também, gente, os tipos textuais, que são a estrutura do texto. Nós temos o texto narrativo, o texto descritivo, dissertativo, né? Injuntivo, e nós temos alguns outros textos, mas agora nós vamos dar especificamente a ênfase nesses 4 tipos de texto, que é o texto narrativo. O que é o texto narrativo? O texto narrativo é você contar uma história, né? O texto narrativo, ele precisa ter 5 passos muito importantes. Quais são esses passos? Ele precisa ter personagem. Então, o texto narrativo, ele precisa ter, primeira coisa, ter personagem. Depois, a segunda coisa, ele precisa ter espaço. Onde que aconteceu essa história? Né? Qual foi o local que aconteceu a história? Ele precisa ter tempo. Quando? Quando que aconteceu essa história? Né? Ele precisa também ter narrador ou foco narrativo. O que é o narrador ou foco narrativo? Se o narrador estiver em primeira pessoa, quer dizer que o narrador participa daquela história. Se ele estiver em terceira pessoa, quer dizer que ele é observador. Ele vê tudo que se passa e te conta a história. Então, nos textos narrativos, nós temos exemplos aí das crônicas, das fábulas, nós temos também a piada, nós temos também dentro do texto narrativo a piada, as crônicas, as fábulas. Nós temos agora também o contexto da descrição. Quando nós falamos em descrição, o texto descritivo, ele não aparece assim, né? Vou descrever, por exemplo, essa boneca. A boneca tem um cabelo vermelho, feito de lã, com um lacinho vermelho, feito de fita de seda, um vestidinho florido. A descrição, ela não aparece assim para a gente. A descrição, ela vem dentro de outro texto. Então, por exemplo, se nós temos uma reportagem, dentro da reportagem pode haver uma descrição. Né? Como você vai, por exemplo, aconteceu um acidente, você vai descrever aquele acidente, como ocorreu o acidente, as pessoas envolvidas, os carros envolvidos, as cores dos carros, como que era. Então, você vai fazer uma descrição dentro de outro texto, tá? Tem também o romance, né? O romance de aventura, o romance de ficção, que você vai descrever os personagens, vai descrever as suas roupas. Então, o texto descritivo, ele vem sempre dentro de outro texto. Nós temos também a injunção. O que é o texto injuntivo? O texto injuntivo, ele te dá uma ordem. Né? Ele te dá passo a passo de algumas ordens que você deve fazer, deve cumprir. Então, nós temos aí as receitas, né? Nós temos os manuais de instrução, nós temos também as bulas de remédio. Então, esses são textos injuntivos, que eles vão te dar passo a passo, né? Os verbos são sempre no imperativo, faça, bata, introduza, né? São sempre no imperativo os verbos para o texto ser injuntivo.
Nós temos também a dissertação. A dissertação, ela é um texto narrativo, ele pode ser argumentativo ou expositivo. O texto argumentativo, ele vai te contar a história e vai te colocar alguns posicionamentos seus dentro daquela história. O texto expositivo, não, ele simplesmente vai expor a situação, você não dá a sua opinião. O texto argumentativo, nós temos exemplos aí do resumo, é um texto argumentativo. Agora, a resenha é um texto expositivo, porque na resenha... Falei errado, gente. Na resenha, você vai conseguir colocar a sua opinião. No resumo, não. O resumo, você vai simplesmente resumir aquela história, tá? Então, nós temos esses dois. O expositivo expõe um fato acontecido e o argumentativo, além de expor o fato argumentativo, você vai conseguir colocar a sua opinião. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre gênero textual. O uso da estrutura do cotidiano na função social. Então, os gêneros textuais, nós temos inúmeros gêneros textuais. Eles são infinitos, porque produzimos gêneros textuais diariamente. Por exemplo, há um tempo atrás, na época dos nossos avós, vamos colocar assim, não existia e-mail, não existia o WhatsApp, Então, hoje, foram gêneros textuais já introduzidos na nossa sociedade, o e-mail, o WhatsApp, que são meios de comunicação que naquela época não tinha. Então, por isso que os gêneros textuais são infinitos, por conta que eles conseguem se renovar sempre. Existem novas criações de gêneros textuais. Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui sobre a história em quadrinhos, A história em quadrinhos quando o professor pede para você caracterizar a história em quadrinhos, Para você fazer as características dela, o que você pode colocar? Primeira coisa, a história em quadrinhos, ela é colocada em quadrinhos, Outra coisa, as falas são colocadas em balões, e em balões diferenciados. Cada balão tem um significado. Nós usamos também sempre onomatopeias, que dão mais veracidade à história, Então, a linguagem é uma linguagem informal, porque não é um tipo de texto que exige uma linguagem formal. É uma tirinha, ela serve para educar, ela serve para divertir. Então, essa que é a função da tirinha. E dentro outros gêneros textuais, nós temos inúmeros gêneros textuais na nossa sociedade. E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pouco a pouco estudando cada tipo de gênero que tem. Então, hoje nós trouxemos a tirinha para vocês, um pouco sobre o que é texto, que agora vocês já sabem que um aceno, se estiver passando uma informação, é texto. Se é texto. Se é texto. Então, existem várias formas de comunicação. Tem a forma verbal, a forma não verbal, a forma mista, os tipos de texto narrativo, descritivo, injuntivo, nós temos a dissertação. Então, não esqueçam esses tópicos todos que foram estudados hoje, para numa próxima aula a gente dar continuidade ao nosso conhecimento. Obrigada e até a próxima aula.